Como crente há muitos anos, eu sempre achava que amava o Senhor, que era devota. Mas a despeito da minha fé, eu não o conhecia. Eu me agarrava a muitas noções sobre acolher o Senhor. Eu isolava a igreja e impedia que os irmãos buscassem o caminho verdadeiro. Lembrando-me de tudo que fiz contra Deus Todo-Poderoso, sou tomada de remorso. Eu era uma serva maligna que impedia os outros de acolherem o Senhor. Era um fariseu moderno. Comecei a seguir o Senhor Jesus em 1989. Participando dos cultos e lendo a Bíblia, eu aprendi que os céus, a terra e todas as coisas foram criados por Deus. Que o Senhor Jesus se tornou carne e morreu na cruz, a fim de salvar a humanidade das garras de Satanás, trazendo-nos graça, paz e alegria incríveis. Senti muita gratidão pelo Senhor. Comecei a compartilhar o Evangelho enquanto ainda trabalhava. Ir à igreja e ler as Escrituras tornou-se minha vida. Durante alguns anos, o Evangelho se espalhou rapidamente e fundamos muitas igrejas novas em pouco tempo. Fui eleita líder e era responsável pelo trabalho de 2 províncias. Acabei largando meu emprego e dando tudo de mim no trabalho das igrejas. Cada dia era gratificante. Então, a partir de 1997, começaram a surgir muitos problemas que eu não conseguia resolver. Nosso evangelismo decaiu. As orações não curavam doenças e nós não conseguíamos expulsar demônios. E meus sermões não eram inspirados e careciam de percepção. Os obreiros perguntavam sobre o que pregar. E eu dizia, só leiam a Bíblia se ficarem travados. Eu sabia que isso não era a solução. Que os irmãos podiam ler a Bíblia por conta própria. Os membros da igreja não estavam recebendo sustento espiritual e estavam fracos. Não estávamos ganhando membros novos e até os membros existentes estavam deixando a igreja. Alguns desistiram de sua fé e alguns obreiros até voltaram para o mundo. Isso deve ter sido muito estressante para você. Foi sim. Os obreiros e eu estávamos sempre jejuando e orando, clamando ao Senhor. E até pedimos ajuda ao clero na província de Renan. Mas não importava o que fizéssemos, não conseguíamos reverter o estado desolado da igreja. Eu estava com os nervos à flor da pele. E não conseguia comer, nem dormir. Perguntei-me, se as coisas continuassem assim, todas as igrejas que fundamos com tanto trabalho simplesmente desmoronariam? O que eu teria para mostrar ao Senhor quando Ele retornasse? Isso não faria de mim uma pecadora? Não. Eu percebi que devia viajar e analisar outras igrejas. Para onde a sua busca a levou? Fui a muitos lugares. Primeiro, visitei o presbítero Wu, o presbítero mais respeitado da nossa região. Mas ele só pregava sobre as mesmas coisas de sempre. Então, com a recomendação do presbítero Wu, fui visitar o presbítero Yuan em Pequim. Ele era outro presbítero muito respeitado. Achava que ele teria algo esclarecedor para compartilhar que reavivaria a igreja. Mas ao longo de 3 dias de comunhão, ele só falou sobre sua própria vida. Como tinha feito sacrifícios pelo Senhor, como o Partido Comunista o oprimira, não foi nada esclarecedor. A viagem a Pequim foi em vão. Mais tarde, uma irmã me apresentou a alguns evangelistas da Coreia do Sul. Pensei que, já que o evangelho chegou à China mais tarde, eles teriam algo edificante para compartilhar, de modo que houvesse esperança para as nossas igrejas. Qual foi o resultado disso? Foi a mesma coisa de sempre, nada esclarecedor. Àquela altura eu já estava muito desanimada. Clamei ao Senhor. Ó Senhor, o que devo fazer?
Fiz tudo o que sei fazer. Procurei todos que conheço. Não sei mais o que fazer. Não sei para onde ir. Você estava desesperada. Quando você soube do retorno do Senhor? Foi no fim de 1998, quando um líder superior de Renan veio celebrar um culto conosco. Mencionou uma igreja chamada Relâmpago do Oriente, que dizia que o Senhor tinha retornado. Fiquei pasma e entusiasmada ao mesmo tempo. Eu esperava o retorno do Senhor havia anos, e o dia finalmente tinha chegado. Mas em meio ao meu entusiasmo, ele disse: a Relâmpago do Oriente diz que o Senhor retornou, que ele está fazendo uma nova obra e falando palavras novas. Eles nem leem mais a Bíblia. E dizem que o Senhor retornou como uma mulher. Quando essas palavras saíram de sua boca, houve um alvoroço entre todos. Alguns disseram: o quê? O Senhor retornou? E por que não ficamos sabendo disso? Como ele poderia voltar como uma mulher? O Senhor Jesus era um homem. Ele deveria voltar como homem. E alguns disseram: a Bíblia não diz nada sobre o Senhor falar palavras novas e fazer uma nova obra ao retornar. O que a Relâmpago do Oriente diz é impossível. E o que você pensou na época? Na época, concordei com eles. A afirmação de que o Senhor tinha retornado, fazia uma nova obra e tinha encarnado como mulher era algo que a Bíblia não menciona. Então, sem base bíblica, não podia ser obra de Deus. Como crentes, devemos seguir a Bíblia, e qualquer um que se desvia disso não é cristão. Além disso, o Pai Nosso diz: Pai nosso que estás nos céus. Pai não se refere a um homem? Como Deus poderia encarnar como mulher? Enquanto ponderava tudo isso, ouvi o líder superior gritar: jamais acreditem na Relâmpago do Oriente. O que dizem não está alinhado com a Bíblia. Devemos sempre permanecer alertas para não nos desviarmos. A partir de agora, vocês devem estar atentos e seguir os 3 nãos. Não ouçam, não leiam, não acolham. Não podem permitir que eles roubem nossas ovelhas. Depois da reunião, conversei com o líder. Ele disse que muitos crentes e obreiros de longa data, que eram bons buscadores, já tinham aceito a Relâmpago do Oriente. Fiquei um pouco confusa, então perguntei a ele: por que pessoas que conheciam bem as Escrituras e eram fiéis ardentes se juntariam à Relâmpago do Oriente? O que eles ensinavam? Qual foi a resposta dele? Ele não pôde me dar uma resposta clara. Só disse que não estavam alinhados com a Bíblia. Que fé no Senhor é fé na Bíblia e que não devemos acreditar em nada sem base bíblica. E ele ressaltou fortemente: você é uma líder da igreja. A vida dos irmãos está em suas mãos. Você não deve ficar confusa agora. Deve aderir à Bíblia. O Senhor lhe confiou as ovelhas dele e você deve protegê-las. Se permitir que roubem uma única ovelha, você não terá como justificar isso ao Senhor. Depois que foi embora, compartilhei tudo o que ele disse com os outros irmãos, instruindo-os a não acolher estranhos e a não trazer parentes para a igreja sem permissão. Qualquer circunstância especial precisaria da minha aprovação. Não haveria exceção nenhuma. E qualquer um que não obedecesse seria expulso. Eu também lhes disse que era para o seu próprio bem, pois careciam de discernimento e podiam ser facilmente enganados. Para afastar as pessoas da Relâmpago do Oriente, inventei alguns boatos, como o líder tinha me instruído. Não tive nenhum escrúpulo em minhas tentativas de impedir que os irmãos investigassem a obra de Deus dos últimos dias. Mas, para minha surpresa, muitos deles se juntaram à Relâmpago do Oriente. Passei a ser ainda mais vigilante. E se algum estranho falava sobre qualquer questão de fé, eu suspeitava que ele era da Relâmpago do Oriente. Fiquei muito sensível, temendo
que qualquer um pudesse ser pregador da Relâmpago do Oriente. Você estava lutando contra sombras. Estava assim. Certa vez, uma obreira se deparou com uma pregadora da Relâmpago do Oriente numa reunião. Ela ouviu o dia todo e gostou muito do que ouviu. De repente, lembrou que eu tinha dito que expulsaria qualquer um que entrasse em contato com a Relâmpago do Oriente. Ela teve medo de continuar ouvindo, então voltou correndo para me contar. Disse que tinha gostado muito, mas não ousou aceitar, pois temia ser expulsa. Olhei para ela furiosa e lhe falei algumas verdades. Eu lhe disse várias vezes para não ter contato com eles. Como pôde fazer isso? Sabemos que o Senhor Jesus era homem, mas dizem que o Senhor retornou como mulher. É claro que isso está errado. E você os ouviu por horas? Não teve medo de ser expulsa? Ela se apressou em se justificar, mas eu não quis saber. Disse-lhe para não ir àquelas reuniões que eu mesma iria. Posteriormente, encontrei membros da Relâmpago do Oriente naquele local de reuniões. Pessoalmente? Deram testemunho da obra de Deus dos últimos dias. Fiquei furiosa e disse: não preguem o Evangelho da Relâmpago do Oriente. Jamais acreditarei. Vocês dizem que o Senhor voltou como mulher e que Deus está fazendo uma nova obra. Há alguma base bíblica? Como pode ser o caminho verdadeiro? Achei que poderíamos debater sobre isso. Mas lembrei-me do clérigo de Renan dizendo que ninguém da Relâmpago do Oriente podia ser uma pessoa boa, então me levantei para sair. A irmã anfitriã pediu que eu ficasse e os ouvisse até o fim. Mas estava tão irritada que lhe dei uma bronca. Voltei e contei aos outros obreiros que algumas pessoas tinham aceito a Relâmpago do Oriente e que deveríamos expulsá-las. Você as expulsou tão informalmente? E eu também disse aos meus obreiros que, se não as expulsássemos e elas convertessem outros irmãos, nosso pecado seria ainda maior e injustificável diante do Senhor. Eles concordaram comigo e ninguém voltou para aquele local de reuniões. Tinham medo de ser expulsos? Com a igreja tão isolada, alguém ainda investigou o caminho verdadeiro? Sim, vários o aceitaram. Então, no final de março de 1999, uma amiga minha, crente também, passou lá em casa e mencionou que sua igreja estava indo muito bem. Eu não soube o que pensar. Nossa igreja estava tão mal, mas eles estavam indo bem. Eles também estavam com a Relâmpago do Oriente? Querendo descobrir isso, liguei para a irmã Xing, uma líder daquela igreja, e adivinhem o que descobri. A irmã Xing disse que eles não liam mais a Bíblia, só o pergaminho mencionado em Apocalipse. Senti um aperto no coração quando ouvi isso. Percebi que ela também acreditava na Relâmpago do Oriente. Ela era uma pessoa boa, versada na Bíblia e gozava de boa reputação junto aos crentes. Se ela se unisse à Relâmpago do Oriente, os outros a seguiriam naquela fé. Eu não podia só ficar vendo isso acontecer. Embarquei num trem no dia seguinte. Para ir ver a irmã Xing? Quando cheguei, percebi que mais de 20 irmãos tinham aceitado a Relâmpago do Oriente junto com ela. Insisti para que ela voltasse. Mas não importava o que eu dissesse, ela estava determinada a ficar. Ela dizia que a pregação da Relâmpago do Oriente estava alinhada com a Bíblia e chamou outros para testemunharem a nova obra de Deus. Foi a segunda vez que você ouviu esse evangelho. Você escutou? Eu não estava num estado bom. Quando voltei para a cidade, informei todas as igrejas que a irmã Xing e os outros tinham aceitado a Relâmpago do Oriente. Mas alguns irmãos, vendo que uma buscadora tão ardente com opiniões fortes se juntou a eles, não se sentiram tão ameaçados pela Relâmpago do Oriente e pensaram que devia ser o caminho verdadeiro. Alguns até começaram a acolher secretamente membros da Relâmpago do Oriente.
Eu também soube de uma igreja em Shandong, onde mais de 100 de seus membros tinham se convertido, incluindo alguns obreiros bastante devotos. Deve ter sido surpreendente ver a Relâmpago do Oriente prosperar a despeito de toda a oposição. Foi mesmo. Eu a via prosperar e crescer cada vez mais. E não conseguia entender por que tantas pessoas a estavam aceitando, incluindo tantos obreiros que conheciam bem a Bíblia e eram devotos. Alguns irmãos e obreiros estavam perguntando por quê. Já que eu não permitia que investigassem, cada vez mais pessoas se juntavam a ela o tempo todo, e nada podia convencê-las a voltar. As perguntas deles me deixaram perplexa. Então, o que a Relâmpago do Oriente pregava e o que a tornava tão atraente? Podia ser verdade que o senhor tinha retornado? Passou pela sua cabeça que você poderia conferir o que eles tinham a dizer? Passou, sim. Mas então pensei que o senhor não poderia retornar como mulher. E que ter fé, mas não ler a Bíblia, não podia estar certo. O fato da igreja deles prosperar tanto devia ser temporário, não podia durar. Então eu não quis investigar nem permitir que a aceitassem. Comecei a ficar de olho na igreja depois disso, determinada a manter os irmãos longe da Relâmpago do Oriente. Mas então, do nada, naquele julho, meu corpo inteiro começou a inchar. Nos piores momentos, quando me agachava, não conseguia me levantar. Os irmãos jejuavam e oravam por mim, mas não houve melhora. Qual era o problema? Um médico me disse que havia um tumor do tamanho de um ovo no meu útero. Fiquei chocada e fui para casa lutando contra as lágrimas. Refleti sobre tudo o que aconteceu na igreja. Todos estavam se sentindo fracos, espiritualmente sedentos. E então veio essa doença séria. Foi um tempo muito doloroso para mim. Fiz algumas reflexões pessoais. Eu não fazia ideia do que a Relâmpago do Oriente pregava, mas permanecia em alerta contra qualquer um que fosse de lá. Talvez eu estivesse sendo muito imprudente. Também me lembrei deste versículo. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Mas, o tempo todo, eu mantive a igreja isolada, recusando pessoas da Relâmpago do Oriente. Elas falavam sobre o retorno do Senhor, mas eu me recusava a ouvi-las, ou permitir que os irmãos investigassem o que diziam. Esse meu comportamento era claramente contrário à Bíblia. Perguntei-me se essa doença séria era punição de Deus. Isso a levou à autorreflexão? Estava refletindo sobre mim mesma, mas não conhecia a raiz do meu problema. Estava tão mal que não tinha energia para continuar lutando contra a Relâmpago do Oriente. Durante um tempo, eu me senti solitária e impotente e cada vez mais afastada de Deus. Chorei e orei ao Senhor. Senhor, estou me sentindo tão fraca agora. Estás realmente me abandonando? Senhor, como posso voltar para as coisas como eram antes, contigo ao meu lado? Senhor, onde estás? Por favor, mostra-te a mim e salva-me. Eu passava cada dia em terrível tristeza. Mas via que os membros da Relâmpago do Oriente estavam cheios de fé e espiritualmente animados. E me lembro que a mãe de uma obreira estivera tão deprimida e fraca que não quis continuar na fé. Mas depois de aceitar a Relâmpago do Oriente, foi como se ressuscitasse. Estava tão cheia de energia. Ela se levantava às 5 todos os dias, saía às 7 para evangelizar
e só voltava para casa à noite. Sua fé era muito forte. Ela era uma pessoa diferente. Quanto aos membros da nossa igreja, uns estavam doentes, outros estavam desmoronando. Tudo estava morto, sem qualquer vitalidade. Eu não conseguia entender. Nosso clero dizia que a Relâmpago do Oriente não prestava, que vinha de uma pessoa, não de Deus, que não perduraria. Mas, na verdade, ela prosperava cada vez mais. Isso me lembrou dos versículos bíblicos. Porque este conselho, ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais, porventura, achados até combatendo contra Deus. Se eles não tinham a obra do Espírito Santo, como podiam desenvolver tanta fé e prosperar só por esforço humano? Será que realmente vinha de Deus? Se vinha, então, ao lutar contra a Relâmpago do Oriente, eu lutava contra Deus. Isso é assustador. Alguns obreiros até pediram que eu encontrasse alguém para compartilhar um sermão espiritual restaurador conosco. Isso me deixou incrivelmente desconfortável. Eu tinha sido uma crente por anos e me via como uma buscadora devota. Nunca imaginaria que levaria os outros para um beco sem saída. Como prestaria contas ao Senhor por isso? Às vezes, eu queria muito conversar com as pessoas da Relâmpago do Oriente para ver o que pregavam e por que seus membros estavam tão energizados. Você foi procurá-los? Eu estava envergonhada demais. Além disso, tinha minhas noções, então nunca dei esse passo de ir e investigar. Mas Deus compreende a fraqueza humana e conhece nossas necessidades. Quando comecei a pensar em buscar, Deus arranjou as coisas para que eu tivesse contato com membros da Relâmpago do Oriente. Um dia, em agosto, a irmã Sue trouxe 2 irmãos para ficarem na minha casa, e eu os acolhi com entusiasmo. Numa conversa, o irmão Wang me perguntou por que as pessoas acreditavam em Deus. Eu disse, para ir para o céu, para ganhar a vida eterna. Então ele perguntou, se não pudessem ir para o céu, acha que continuariam tendo fé? Quem ainda teria fé? Escapou da minha boca. Ele sorriu e respondeu, é natural que, como seres criados, adoremos o Criador. Crer em Deus e amá-lo é o que devemos fazer. Não para entrarmos no céu. Com poucas palavras, ele conseguiu falar ao meu coração. E entusiasmada, concordei. Em todos esses anos de fé, eu nunca tinha ouvido algo assim antes. Nem de líderes, nem de outras denominações, nem de pregadores do exterior. Todos falavam sobre empenhar-nos para entrarmos no céu. Mas ninguém tinha pregado nada tão elevado sobre a fé, um entendimento tão puro. De repente, senti um pingo de esperança. Perguntei-lhes como poderia resolver a desolação na igreja. Essa era a sua maior preocupação. Primeiro, o irmão Wang me explicou por que o templo se tornou tão desolado na Era da Lei. Ele disse que, no início da Era da Lei, ele estava cheio da glória de Jeová. E ninguém ousava agir deliberadamente dentro dele. Mas, já no fim da Era da Lei, tornou-se um local para trocar dinheiro, vender animais. Ficou desprovido da glória de Deus, tornando-se um covil de ladrões. Ele disse que as palavras do Senhor Jesus de repreensão aos fariseus nos mostram que os sumos sacerdotes, escribas e fariseus que serviam no templo só instruíam as pessoas a executar ritos e seguir regras, mas eles não praticavam as palavras de Deus. Eles se desviaram do caminho de Deus. Foi por isso que o Senhor Jesus não operou no templo quando veio, mas realizou uma nova obra fora do templo. Todos que deixaram o templo e seguiram a nova obra do Senhor ganharam sustento na vida e a obra do Espírito Santo. A graça do Senhor os seguiu.
Mas os que se agarraram à lei e se recusaram a aceitar a nova obra do Senhor, caíram em escuridão e tornaram-se cada vez mais depravados. É como diz a Bíblia: eis que vem os dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Jeová. Então, ele disse que o mundo religioso de hoje é igual ao templo no final da Era da Lei. Ele está desolado e sombrio, e cada vez mais desregrado. Os crentes estão perdendo a fé e carecem de amor, porque o clero que os lidera não está praticando as palavras do Senhor. Além disso, a obra de Deus avançou e a obra do Espírito Santo mudou. Devemos buscar a nova obra de Deus para encontrar uma saída. A comunhão do irmão Wang me ajudou a ver que a igreja estava tão sombria não porque o Senhor nos abandonou, mas porque Ele estava fazendo uma nova obra que não estávamos seguindo. Só devíamos buscar sua obra nova e acompanhar os passos de Deus para ganhar a presença do Senhor e a obra do Espírito Santo. Correto. Quando viu que eu estava começando a entender, ele leu algumas passagens das palavras de Deus para mim. Vamos assistir a um vídeo. Tudo bem. Deus Todo-Poderoso diz: Deus cumprirá este fato. Ele fará com que todas as pessoas em todo o universo venham para diante dele e adorem o Deus na terra, e sua obra em outros lugares cessará, e as pessoas serão forçadas a buscar o caminho verdadeiro. Será como José. Todos o procuraram em busca de comida e se curvaram diante dele, pois ele tinha coisas para comer. Para evitar a fome, as pessoas serão forçadas a buscar o caminho verdadeiro. A comunidade religiosa inteira sofrerá uma fome intensa, e só o Deus de hoje é a fonte da água viva, possuidor dos mananciais perenes providos para o deleite do homem, e as pessoas virão e dependerão dele. Nenhum deles tem fé que verá a minha glória, e eu não vou obrigá-los, mas sim remover a minha glória de entre a humanidade e levá-la para outro mundo. Quando os homens mais uma vez se arrependerem, então tomarei minha glória e mostrá-la-ei para ainda mais dos que têm fé. Esse é o princípio segundo o qual eu opero. Porque há um momento em que a minha glória deixa Canaã, e há também um momento em que a minha glória deixa os escolhidos. Além disso, há um momento em que a minha glória deixa a terra inteira, fazendo-a escurecer e mergulhando-a nas trevas. Até mesmo a terra de Canaã não verá a luz do sol. Todos os homens perderão a sua fé, mas ninguém aguenta deixar a fragrância da terra de Canaã. Somente quando eu entrar no novo céu e na nova terra, eu tomarei a outra parte da minha glória e a revelarei primeiro na terra de Canaã, fazendo com que um raio de luz resplandeça por toda a terra, afundada no breu das trevas da noite, para que a terra inteira possa vir para a luz, para que os homens de toda a terra possam vir a extrair forças do poder da luz, permitindo que minha glória cresça e apareça de novo para todas as nações, e para que toda a humanidade possa perceber que eu há muito tempo vim para o mundo humano e há muito tempo trouxe minha glória de Israel para o Oriente. Porque a minha glória resplandece desde o Oriente e foi trazida desde a era da graça até o dia de hoje. Mas foi de Israel que parti, e foi de lá que cheguei ao Oriente. Somente quando a luz do Oriente gradualmente se tornar branca, é que as trevas do outro lado da terra começarão a se voltar para a luz, e só então
o homem descobrirá que há muito tempo eu saí de Israel e estou ressurgindo de novo no Oriente. Tendo uma vez descido a Israel e depois partido de lá, não posso mais nascer de novo em Israel, porque a minha obra conduz todo o universo. E, sobretudo, os raios brilham diretamente do Oriente para o Ocidente. Por essa razão, desci no Oriente e trouxe Canaã para o povo do Oriente. Trarei pessoas de todo o mundo para a terra de Canaã, e assim continuo a proferir declarações na terra de Canaã para controlar todo o universo. Neste momento, não há luz em toda a terra além de Canaã. E todos os homens estão ameaçados pela fome e pelo frio. Dei a minha glória a Israel e então a retirei, trazendo assim os israelitas para o Oriente e toda a humanidade para o Oriente. Trouxe-os todos para a luz para que possam se reunir a ela e estar associados a ela, e não mais precisar procurá-la. Farei com que todos os que estão buscando vejam a luz novamente e vejam a glória que tive em Israel. Deixarei que vejam que há muito tempo desci sobre uma nuvem branca em meio à humanidade. Deixarei que vejam as inúmeras nuvens brancas e os frutos em seus abundantes cachos, e, sobretudo, que vejam Deus Jeová de Israel. Eu os deixarei contemplar o Mestre dos judeus, o tão esperado Messias, e a minha plena aparição, que fui perseguido pelos reis ao longo das eras. Trabalharei por todo o universo e realizarei uma grande obra, revelando toda a minha glória e todos os meus feitos ao homem nos últimos dias. Mostrarei meu glorioso semblante em sua plenitude àqueles que esperaram muitos anos por mim, aqueles que desejaram que eu viesse numa nuvem branca, a Israel que desejou que eu aparecesse uma vez mais, e a toda a humanidade que me persegue, para que todos saibam que há muito tempo retirei a minha glória e a trouxe para o Oriente, e ela não está mais na Judéia, pois os últimos dias já chegaram. Fiquei muito surpresa ao ouvir isso. Tinha tanto poder? Sabia que não podia ter vindo de um humano. Então, ele continuou sua comunhão, dizendo que o Senhor retornou e está fazendo sua obra nova, trazendo sua glória de Israel para o Oriente. Isto é, a obra do Espírito Santo está avançando. E só os que acompanham a nova obra de Deus e aceitam suas palavras atuais podem ganhar a obra do Espírito Santo, a fonte inesgotável de sustento para a vida. Quando o irmão Wang disse que o Senhor retornou, ocorreu-me que, em todo o mundo religioso, só a Relâmpago do Oriente estava dando testemunho disso. Portanto, eles deviam fazer parte dela. Você se dispôs a continuar ouvindo dessa vez? Eu estava num dilema. Eu me lembrei do clérigo que disse que os membros da Relâmpago do Oriente não prestavam. Mas aqueles dois irmãos eram dignificados e idôneos e tinham uma atitude calorosa. A mensagem que compartilhavam era muito nova e prática. Eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Eles também explicaram por que a igreja estava tão desolada. Eu estava convencida. Pensei que encontrá-los devia-se à vontade benevolente do Senhor. Achei que poderia ouvi-los até o fim e fazer perguntas para ver por que os membros da Relâmpago do Oriente tinham tanta fé e não voltavam atrás depois de aceitá-la. Então, fui em frente e perguntei: sei que vocês são da Relâmpago do Oriente. Há base bíblica para alegarem que o Senhor retornou e está fazendo uma obra nova?
A obra e as palavras de Deus estão todas na Bíblia. Devemos seguir a Bíblia em nossa fé. O que estão dizendo está fora da Bíblia, por isso não posso aceitar. O irmão Wang sorriu e disse: Você diz que nossa fé deve seguir a Bíblia? Então está dizendo que o senhor não pode fazer nenhuma obra que não tenha uma base bíblica? Confiante, eu disse: É isso mesmo. Então ele me perguntou: O que veio primeiro, Deus ou a Bíblia? Isso me pegou desprevenida. Eu tinha sido uma crente por anos, mas nunca tinha pensado nisso.